Olá, bem-vindo ao canal Biohacker. Hoje eu vou mostrar um pouco como pode se utilizar o ambiente Sidescape para apresentar a redes, quer seja ela de coexpressão ou outro tipo de informação que você queira utilizar redes. Então, inicialmente eu vou explicar um pouco sobre as métricas, que são os principais atributos que você pode utilizar para elencar ou ressaltar alguns pontos dentro da rede, uma vez que a rede ela é bem complexa. Essas métricas, quando você calcula, ela te fornece insights bastante valiosos, porque os nós dentro da rede eles são destacados de acordo com essas métricas. Então, alguns procedimentos dentro do Sidescape que você utiliza te proporcionam com que você consiga, então, dentro de um hub ou dentro de um módulo, você mostrar qual dos das variáveis ou do seu gene de interesse ou dos seus genes que você esteja trabalhando é o mais importante ali dentro da rede como um todo. Então, eu vou aqui compartilhar um pouco a tela para mostrar exatamente isso. Vai ser uma explicação bem breve, somente a título de informação, que para ajudar a começar a entender como que funciona isso. Então, vamos lá. Acho que não foi compartilhado. Então, vamos lá. Então, dentro do contexto de rede, né, a gente tem aí a teoria dos grafos. E a teoria dos grafos ele é puramente matemática. Então, a gente não vai entrar em detalhe, até porque eu não sei. Tudo que eu sei é apenas por leitura autônoma. Mas que existem várias teorias e essas teorias elas dão o embasamento para você entender as redes como um todo. Então, dentre as principais métricas que você consegue obter em praticamente a maioria dos softwares que você utiliza para a criação de rede são a que eles chamam de centralidades. Então, a centralidade, ela é uma ferramenta ou um processo que você utiliza para exatamente você destacar e mostrar quais nós são mais importantes dentro da sua rede. Porque redes complexas, com milhares de genes, é bem difícil você conseguir ali decifrar um padrão. Então, você utiliza a centralidade para então você modificar a topologia da rede de forma que você visualmente consiga entender e tirar conclusões ali, insights dos seus dados. Então, as principais medidas são a que assim, é o mais conhecido, é o mais fácil de se entender, é o degree centrality, que é a centralidade do grau. E a centralidade do grau, assim, de forma bastante simples, ela mede somente a quantidade de nós que é ligada a um determinado nó. Então, a quantidade de conexões. Então, por exemplo, esse gene aqui, se fosse um gene, esse vermelho, ele teria uma centralidade igual ao número de conexões. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis conexões. Então ele teria a maior centralidade do grau, enquanto que os outros só teria uma, porque só tem uma conexão. Quando você parte para between the centrality, que é uma outra métrica, seria mais ou menos com a centralidade da intermediação, ele nos diz a importância que tem um determinado nó dentro da rede. De forma geral, a centralidade da intermediação, esse nó ele é bastante central. E geralmente ele mostra a importância por quê? Porque todas as informações que passam de um grupo de genes ao outro,
necessariamente tem que passar por esse nó. Então, por exemplo, se esse módulo aqui fosse genes relacionados a uma rota metabólica e esse aqui é uma outra rota, qualquer informação que passasse desses genes aqui para o outro módulo necessariamente passaria por esse gene. Então, esse gene aqui, ele é bastante, tem uma betweenness bastante alta e ele seria um gene de interesse para a gente estudar. Se tivéssemos aí avaliando vários milhares de genes, detectar qual gene hub, baseado em centralidade da intermediação, onde que ele se encontra, seria importante. E seria um sério candidato a estudos posteriores. Então, a Betweenness é mais ou menos isso. Então, a gente vê que basicamente ele está ali na intermediação. É como se fosse aquela pessoa importante que tem ali amizades com vários grupos e todas as amizades e todas as relações passam por ele. Se esse nó ele fosse retirado, então os dois grupos seriam separados. Já uma outra centralidade que a gente pode aqui observar seria a closeness centrality, que seria aí a centralidade de proximidade. E basicamente, assim, para tentar entender, essa centralidade ela é baseada assim como o próprio nome fala, quanto mais central esse gene for, maior será, menor será essa proximidade e melhor será. Então, a gente tem aqui esse gráfico mostrando que quanto mais amarelado, maior será o seu grau, né? Centralidade de proximidade. Então, quanto mais central, mais, mais próximo ele está de todos os nós ao mesmo tempo. Então, ele mede, por exemplo, a quantidade de caminhos mais curtos dele para todos os nós. Então, quando ele está bem no centro, aqui, o menor caminho que ele tem, que é a melhor posição que ele tem para percorrer todos os caminhos, os menores caminhos, de forma rápida. Se, por exemplo, ele tivesse aqui no finalzinho, para ele ir para o último nó, então ele iria ter grandes rotas para poder chegar nesse último nó. Mas como ele está bem central, qualquer caminho mais curto se torna necessariamente mais curto. Então, centralidade de proximidade seria o menor caminho que a informação deve passar por esse nó para chegar a qualquer um dos nós da rede. E uma outra centralidade também é bastante importante nessa questão de expressão gênica seria os eigenvectors, né? Seria a centralidade baseada nos eigenvectors. Que ele é bem parecido com a centralidade do grau, só que ele mede a força ou a importância de um nó relativo a todos os outros. E de forma bem geral, a gente pode mostrar aqui que esses eigenvectors, ele é um nó de bastante, com bastante grau de importância, e assim, a definição seria que o nó ele é importante se ele está ligado a outros nós também com grande importância. E essa importância ela é dada em uma métrica. Então, por exemplo, após fazer os cálculos para medir essa importância dos nós, cada nó ele vai ter uma importância. Então, o nó que é ligado outros com maiores importâncias, ele tem, então, um vetor, ou ele é determinado como o nó mais importante daquele hub ou daquele módulo. Então, por exemplo, dentro dessa rede que a gente tem aqui, o nó que tem a maior importância, porque ele está conectado a vários outros também com importância alta, seria esse nó aqui com o número 100. Esse tipo de métrica é importante quando você também está avaliando uma rede bem estruturada
bem conectada, com muita informação, e você quer, dentro dos módulos, encontrar aquele gene, né, importante, o hub, que determina a topologia daquela rede. Então, identificar esses genes te dá um insight melhor e uma informação para você, então, realizar estudos mais direcionados. Então, cada uma dessas métricas, elas são importantes do ponto de vista de você conseguir interpretar os dados. E por que isso é importante, você conhecer essa centralidade? Porque você, conhecendo a importância de cada uma, as características, quando você for para um ambiente Cytoscape, você pode personalizar essa informação através lá eu vou mostrar, do estilo, que então você vai ter basicamente nós com tamanhos maiores, como esse exemplo aqui, que ele parte de um tamanho menor para um maior, baseado em qualquer uma dessas centralidades. Então, por exemplo, aqui está a rede completa, com ligação entre pessoas. Então, por exemplo, o Mike, ele tem amizade com o Nick, com o Jen, o Félix. O Félix tem amizade com o Mike, o Dan, o Sam e a Sarah, e assim sucessivamente. Então, uma rede de interação aqui, como se fosse uma rede social. E eu posso, então, centralizar essa informação baseada em qualquer uma dessas centralidades, tanto o degree centrality quanto a betweenness ou os eigenvectors. Cada um vai me dar uma informação diferente e com uma aplicação também pode ser semelhante ou diferente, dependendo do seu contexto. E essa informação ela vai te dar com nós proporcionais. Então ele vai partir de um tamanho menor. Se o eigenvector, por exemplo, eu estiver centralizando minha rede baseado na centralidade dos eigenvectors, então eu vou ter nós menos importantes com tamanhos menores até o maior tamanho sendo o nó mais importante ou o hub. Por exemplo, aqui, se eu estivesse baseando nos eigenvectors, o nó central seria o Mike, porque o Mike tem amizades com quase todos e necessariamente ele vai ter grupos que se interligam e passam por ele. Por exemplo, para a Sarah ter amizade com o Jenny, ele passaria, por exemplo, o Mike, ou poderia passar por uma rota menor, mas também poderia passar pelo Dan, mas o Mike ele é mais central. E eu posso personalizar essa informação no sentido de tanto, por exemplo, eu posso ter duas informações ao mesmo tempo. Eu posso ter informação de tamanho e posso ter informação de cor. Eu posso aplicar dentro da minha rede uma centralidade de tamanho baseados no eigenvector para tamanho. Então eu vou ter nós mais importantes maiores, nós menos importantes menores. E eu posso ter um degree centrality aplicado também na minha rede em cor. Então, nós, partindo do azul para o vermelho, eu vou ter menor grau, ou seja, menor grau de centralidade azul e maior grau sendo essa cor mais escura, vermelha. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse duas informações, tanto o grau de centralidade quanto dos eigenvectors numa mesma rede, eu teria que necessariamente aqui esse indivíduo central ele teria tanto o maior grau de centralidade quanto o maior grau de eigenvector. Mas quando eu fosse aplicar aqui no betweenness, que seria o grau de intermediação, o indivíduo que é o mais importante dentro do contexto de betweenness seria esse indivíduo aqui, que no caso é a Sam. Por quê? Porque a Sam ela está ligando dois grandes grupos, ou dois grupos, que qualquer informação que passa desse grupo aqui para o último, passa necessariamente pela Sam. Então, ela tem uma importância grande então, dentro da métrica de betweenness, ela, a Sam ela é a mais importante. E assim que a gente utiliza essas informações de graus de centralidades para, então, elencar pontos importantes na nossa rede. Então, vou fazer aqui uma
uma apresentação bem rápida de como que eu utilizo o Sidescape para modificar essas centralidades, para a gente começar a entender e começar a usar o Sidescape. Eu tenho aqui uma tabela com nós, que eu fiz aleatoriamente no auxílio. Não sei porque está com esse problema aqui. Mas enfim, essa tabela, ela tem basicamente duas informações. Ela tem uma coluna com o target, que seria então os nós para o qual o, o nó source, né, que é a fonte, ele irá se ligar. Então, por exemplo, o Samuel ele irá se ligar à Adriana, o João irá se ligar à Adriana. Então, existe o source, que é uma informação importante lá no Sidescape, e o target, que é para o qual a vértice ou a conexão irá se ligar. Então, eu fiz essa tabela com todas as informações e é esse conjunto de nós que a gente vai importar para o Sidescape. Então, vamos aqui abrir o Sidescape. O Sidescape é um ambiente bastante interessante e uma das ferramentas mais utilizadas para aplicação ou a criação de redes. Geralmente, a rede com expressão é gerada no pacote WGCNA. A visualização não é muito boa e os nossos eles são importados junto com seus pesos para esse ambiente aqui, que aqui a gente consegue fazer e modificar a rede de acordo com nossos interesses. Então aqui existe a área de plotagem da rede. Aqui será onde a gente vai colocar, a gente vai trabalhar tanto o estilo quanto os filtros nesse ambiente. Logicamente que esse aqui é onde você vai importar a sua rede. Então eu posso importar a rede tanto arrastando para essa caixinha, quanto também vindo aqui em File, Import e Network from File. Quando eu clico, eu vou diretamente para a minha pasta e vou procurar onde é que está essa informação, a minha pasta. Vamos aqui procurar aqui. Então será esse arquivo aqui em CSV. Então aqui eu vou ter o target, eu posso modificar. Então eu vou escolher essa primeira linha aqui como o source, ou seja, será os nós que irão se direcionar para o alvo, e no caso o alvo será essa outra coluna de nós, a segunda coluna. Então eu posso clicar em OK, se eu tivesse pesos aqui, os pesos iriam aparecer como um atributo, ou seja, seriam informações adicionais que iria caracterizar melhor esses conjuntos de dados. Então eu importei aqui a rede. A gente vê que existem amigos que eles não se conectam com outros grupos. Então, por exemplo, aqui esse conjunto de 3 amigos, eles são mais separados, eles não estão conectados com os outros, assim como esses outros grupos. O ideal seria que eu tivesse formado uma rede completa, mas aqui eu formei apenas para explicar um pouco como funciona. Então, eu posso aqui já remover linhas ou as conexões duplicadas para ficar melhor de visualizar. Então, para isso, eu preciso vir aqui em Edit e remover Remove Duplicate Ads. Posso selecionar a tabela e então eu vou, que mostra aqui 58 conexões, elas foram removidas.
a gente vê que agora está única. Então, como a gente viu anteriormente no arquivo, lá tinham algumas repetições. Então, como eu fiz rápido lá, eu não fiz com tanto cuidado, então lá tiveram repetições. E então aqui eu retirei, para ficar melhor de visualizar. Então a gente vai focar apenas em um grupo, para ficar mais palpável de ver. Então eu vou aqui afastar com Ctrl e clicando no botão esquerdo eu posso arrastar e então arrastar, para então a gente separar e ficar melhor de ver. Então a gente vai aqui pelo menos focar nessa aqui, fica melhor de ver. Então, a gente vê essa rede, micro-rede, que existe a Adriana, que ela tem amizade com todos esses indivíduos. E existe o Vitor também e a Ana. Então, assim, de cara a gente já vê que são indivíduos importantes porque eles estão mais centrais e levando em conta lá a explicação inicial da Between Centrality, o Victor ele iria ter a maior Betweenness. Por quê? Porque ele liga tanto esse grupo de amigos quanto esse outro grupo. Então, toda e qualquer informação que passasse desse grupo para o outro necessariamente passaria pelo Vitor. Então, se isso fosse um gene, digamos que um gene importante para a resistência de uma planta a um determinado fungo ou a um determinado patógeno, e a gente estivesse visualizando ou tentando descobrir alguma informação importante dessa interação, se a gente encontrasse um gene que fosse diferencialmente expresso ou co-expresso e que ele ligasse determinados grupos, a gente poderia então ter um foco nele. Enfim, então a gente pode então aqui esse seria o padrão que o Sidescape mostra da rede. A gente pode personalizar para então a gente elencar ou mostrar atributos mais importantes ou determinar quais genes são mais importantes de forma visual. Então a gente pode vir aqui, a gente pode clicar na rede aqui, e então a gente em estilo. Em estilo a gente vai abrir abas tanto para caracterizar os nós, quanto também caracterizar as edges, que são as conexões. Então vamos primeiro modificar os nós, que são os indivíduos que estão aqui localizados. Então a gente pode, para que todos se modifiquem ao mesmo tempo, a gente pode aqui clicar em Lock Node. Então, qualquer informação que a gente aplicar irá ser aplicada a todos os nós, de igual forma. Então, após a gente fazer isso, a gente pode, então, modificar a forma. A forma a gente modifica em Shape. Então, aqui está como default, né, que é o padrão, como um quadrado. A gente pode, então, modificar para elipse. Então, todos os nós irão ficar com essa forma. A gente pode mudar a cor. Então, o preenchimento aqui vai em Fill Color. A gente pode modificar a cor, digamos que para uma única cor, aqui em amostras, e colocar como vermelho. E então a gente clica em OK. Pronto, modificou. Todos estão vermelhos. Aqui seria o padrão. Então aqui a gente vê que não tem diferença alguma entre um nó e o outro, em questão nem de cor nem de tamanho. O primeiro processo que a gente pode fazer na rede para começar a utilizar as centralidades é analisar a rede. Como que a gente analisa? A gente vem aqui em Tools, né, que são as ferramentas, e então vem em Analyze Network. Ao analisar, a gente tem duas opções, ou analisar como direcionada, depois eu vou explicar como é um gráfico direcionado e não direcionado, ou não. Então aqui a gente vai utilizar como se fosse não direcionado, então a gente não vai aplicar. Então, após a análise, a gente vai ter aqui alguns parâmetros ou algumas métricas. A gente vê aqui o número de nós que existem ao todo, né? Não só aqui, mas em toda a rede. A gente vê o número de conexões, a gente vê
o coeficiente de agrupamento, a gente vê algumas informações de centralização. E além dessa informação que a gente vê aqui de forma bem simples, a gente tem aqui abaixo também informações relacionadas aos graus e às características que a gente pode aplicar para diferenciar ou elencar alguns aspectos. Então, por exemplo, aqui a gente tem todas aquelas centralidades que eu expliquei, elas vão estar aqui. Então, na tabela aqui, na tabela de nós, a gente vai ter, por exemplo, a média dos caminhos mais curtos, a gente vai ter o coeficiente de clusterização, a gente vai ter o coeficiente de clusterização, vamos ter a centralidade da proximidade, então aqui, closeness centrality, tem aqui. Se a gente clicar em cima, ele vai ordenar por tamanho, então a gente vê que esse indivíduo aqui, no caso a Carmen, ela tem deixa eu ver aqui. Aqui a maior será esse indivíduo, com o valor igual a 1. Então a Beatriz seria, que teria maior closeness. E a gente tem outras métricas, como a excentricidade. Andei aqui a excentricidade. O stress, o grau. Então, vamos ver quem tem o maior número de conexões. O maior número de conexões são 9 conexões e é a Adriana. E aqui tem também outras métricas como a betweenness. Então, quem tem maior betweenness igual a 1 é o Gustavo. Logicamente que não aqui, mas em todas as redes que eu já afastei aqui, que eu arrastei, mas na rede como um todo. Para a gente calcular os eigenvectors, a gente pode vir em ferramentas aqui e então procurar por deixa eu ver, esse aqui. Então, Cluster Maker, Cluster Network, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para calcular os eigenvectors nesta opção aqui, Leading Eigenvector. Então, ao clicar, que vai ter algumas informações que você vai aplicar, o atributo que você vai utilizar para calcular essa informação de nó mais importante. Eu vou utilizar a Edge Betweenness, que seria baseado nas conexões, e vou clicar em OK. Então, ele vai fazer o cálculo e vai me dar esta métrica. Então, além das métricas que já existiam aqui, eu vou ter agora uma nova métrica que eu posso, então, utilizar para, então, personalizar a visualização da minha rede. Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui. Então, calculou já quais nós são mais importantes. Então, o nó mais importante é com o número 6. Eu tenho vários aqui. Como é uma rede que eu fiz aleatoriamente, então irão ter vários indivíduos com o mesmo número, com o mesmo eigenvector. A gente pode ver aqui que é a Adriana. Pois bem, então eu já tenho aqui a minha rede, eu tenho as métricas que eu posso utilizar para fazer essas melhorias de visualização. E agora eu posso, então, começar a aplicar. Vamos aplicar primeiramente, baseado mesmo no eigenvector, para eu visualizar qual rede ela apresenta a maior, quais nós são mais importantes ou que apresentam o maior eigenvector. Para isso, eu posso utilizar tamanhos dos nós. Como eu faço isso? Eu venho aqui na aba de nó, eu vou procurar por tamanho. Então, eu procuro aqui size. Size é o tamanho. Eu posso padronizar, eu posso personalizar esse tamanho. Eu venho aqui, eu clico na setinha e venho em aqui mapear, né? To bypass to visual property. Posso vir aqui e já em coluna
Então eu seleciono qual métrica eu vou utilizar para então personalizar. Eu vou utilizar aqui então os eigenvectors e então eu coloco mapear. Então mapping type é o atributo que eu vou utilizar para então mapear esses nós com os valores dos eigenvectors. Então eu clico aqui em continuous mapping, então eu vou ter uma informação de continuidade de tamanho, então eu vou ter tamanhos maiores e tamanhos menores. E então eu venho aqui, eu posso clicar duas vezes, que vai abrir então uma tabela, uma aba, em que eu direciono o tamanho dos nós baseado nesse. Vocês podem ver que eu posso afastar para baixo e para cima, que então eu vou ter nós maiores ou nós menores conforme o valor dos eigenvectors. Que eu diminuo o tamanho dos nós que são menores e aumento os que já são maiores. Então assim eu consigo deixar os nós com graus baseados nos eigenvectors maiores ou menores. Então aqui eu não vou ter uma informação muito útil, porque muitos dos nós eles têm o mesmo grau de eigenvectors. A gente vê aqui que, por exemplo, esses aqui eles têm eigenvectors bem pequenos. A gente pode provar vindo para a informação que tem aqui igual a 1. Esses aqui é um pouquinho maior, então ele vai ter eigenvector 3. Esses aqui são maiores, 6. Então, assim, a gente vê que não é utilizando os eigenvectors para mapear as informações e observar tamanhos diferentes relacionados aos eigenvectors, não é uma abordagem muito inteligente. Então, eu posso modificar isso aqui vamos utilizar o grau de centralidade como informação. Então, eu posso procurar aqui. Então, degree centrality seria eu vou mapear utilizando essa informação. Então, aqui eu já tenho uma informação mais informativa, digamos assim. Porque agora eu tenho o tamanho dos nós proporcionais ao grau, ou seja, a quantas conexões um indivíduo recebeu, ou quantas amizades um indivíduo possui. Então vamos focar aqui apenas neste cluster aqui. Vou aproximar. Então vamos aqui personalizar. A gente pode aqui modificar os tamanhos. Os nós maiores ficam maiores. E aqui na parte esquerda ficam menores. Os menores ficam menores. Então vamos colocar um pouquinho maior. Aqui. Então a gente vê ok? Então a gente vê que a Ana, ela possui o maior número de conexões. Calma aí. Deixa eu aqui modificar aqui. Novamente. Baseado no grau. Grau. E aqui eu vou mapear contínuo. Vamos lá. Então, vamos aqui. Ok. Pronto. Acho que foi melhor. Então, a gente tem aqui que a Adriana, ela possui o maior número de conexões. Vamos ver quantas conexões ela possui.
aqui, degree, então ela possui 9 conexões. A Ana, aqui pelo tamanho proporcional, ela tem a segunda maior número de conexão, 6. E o Vitor teria a terceira maior, 2. Então a gente consegue destacar por tamanho, baseado na centralidade do grau, os nós. Então nessa rede aqui a gente consegue visualmente já de antemão observar qual o indivíduo é mais importante quando a gente utiliza o grau de centralidade como informação para mapear os nós. Eu posso escolher qual indivíduo ele possui a maior betweenness, ou o maior grau de intermediação, ou seja, qual é o indivíduo que terá que será o indivíduo mais importante na questão de qualquer informação que passa de um grupo, necessariamente passa por ele. Então a gente pode utilizar aqui a betweenness, aqui, betweenness